Fala, meus queridos! No vídeo de hoje a gente vai responder uma das perguntas que a gente mais recebe quando o assunto é uma consulta com agente de imigração. A galera sempre pergunta como se preparar para uma consulta com agente de imigração. Que pergunta não pode faltar quando eu estiver lá falando com um agente? E aí eu trouxe o Rafa para responder essas questões aqui pra gente, então fica ligado. Fala, Rafa, meu querido, como estamos aí, cara? Olá, boa noite do Brasil, bom dia na Austrália, prazer a todos que estão aí nos escutando. Olá, Luquinhas, oi pra Dani também, não sei onde ela está, mas estamos muito bem, trabalhando bastante e hoje aqui mais uma vez, né, agradecendo a oportunidade de estar no seu canal para ajudar o seu público a entender um pouco melhor o que conversar, né, durante uma consultoria ali com um agente de imigração. O preparo, né, as perguntas e coisas mais relacionadas a assuntos que vão fazer muita diferença no planejamento migratório lá na frente. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Imagina, cara, a gente que agradece você aí pela participação, por doar um pouco do seu tempo, além da hora do trabalho aí, né, porque eu sei que aí já são 9 horas da noite, então muito obrigado. Prazer é meu de estar podendo ajudar aí. Cara, temos boas notícias com relação à imigração, né? Nos últimos dias aí soltaram notícias muito boas com relação ao número de imigrantes que vão chamar, né? Número de vagas e tal. Então, para o ano de 2023 e para o restinho do ano de 2022, as notícias são animadoras, né, cara? Cara, com certeza. Com essa questão, né, pós-Covid, a Austrália está percebendo que precisa muito de pessoas qualificadas e também não necessariamente qualificadas. E junto dos programas migratórios, né, essas novas leis e programas que estão vindo estão muito mais favoráveis para um caminho migratório nesses próximos anos. Tivemos na semana passada o aumento da cota, que era de 160 mil para 195 mil. Esse número, né, é o maior dos últimos 10 anos. Os programas migratórios, através de alguns vistos, estão mais flexíveis em uma questão. Então, agora é um dos melhores momentos para vocês estarem se preparando para pensar num plano migratório na Austrália. Show de bola, cara. E eu queria já aproveitar, né, para perguntar o que a galera sempre pergunta pra gente, né? Obviamente, uma consulta com agente de imigração é um investimento, e a galera quer estar bem preparado, não quer desperdiçar nem um minuto dessa consulta, né, com um profissional que vai aí abrir, né, clarear as ideias e abrir os caminhos que as pessoas têm para imigrar para a Austrália. Então, realmente é uma dúvida muito corriqueira da galera saber mesmo, querer saber como se preparar para uma consulta com o agente de imigração e que pergunta, né, não pode faltar quando tiver ali na consulta, né? Aquela perguntinha que, pô, isso aqui eu não posso deixar de perguntar, isso aqui não tem como eu não saber, né? O que você diria para essa galera que está aí se preparando para uma consulta com a agente de imigração? Olha, Luquinhas, eu volto naquela tecla de buscar por informações, certo? Então, quanto mais informação você tiver, melhor nesse quesito, porque ali junto de um especialista, né, de um profissional, você consegue debater essas questões que te deixam com dúvidas ainda. Quando a gente fala de um assunto migratório, é claro, não dá para se resumir programas em uma hora, então muita coisa, né, é resumida no sentido que vai te fazer ali ter uma ideia do que está acontecendo dentro da Austrália, do modo geral, do modo geopoliticamente falando, e também dessas questões mais relacionadas ao seu background, profissão, né, que você atua no Brasil, questões de validações e coisas do tipo. Então, o nosso time da Savvy Migration Brasil, ele já tem um preparo pelo qual nós fornecemos bastantes informações migratórias em nossos canais. Vocês também, né, colocam sempre ali atualizações de coisas que estão acontecendo do lado positivo da Austrália. Então, a grande maioria dos nossos clientes, eles já vêm preparados com algumas questões pelas quais eles estão ainda com um pouquinho de dúvida ou eles querem buscar por algumas atualizações mais concretas. Quando você realiza, né, um agendamento com a equipe da Savvy Migration Brasil, você recebe, né, inicialmente um e-mail de confirmação e ali já vem um pedido requisitando o seu currículo profissional. Porque na consulta, né, nós sempre fazemos uma pré-análise ali do que você tem de qualificação educacional e também de tempo de experiência profissional, para junto identificar uma posição e um caminho migratório e os vistos que estarão disponíveis para aquela posição. Então, nessa questão, né, do preparo, é sempre legal vir ali com as perguntas, com as informações, é sempre legal você ter um currículo ali preparado também para você poder colocar ali para uma pré-análise da nossa equipe e ali a gente vai discutindo os cenários. A gente sempre fala do modo geral do que é a Austrália, do que está acontecendo, né? As maravilhas, os programas migratórios, os tipos de vistos.
nos baseamos muito na questão da sua profissão que você já tem no Brasil. Lembrando, você pode também mudar num caso de questão de profissão estando dentro da Austrália. Falamos, né, dos vistos em gerais, de como são os critérios de cada um, de como que funciona essa elegibilidade, né, de você conseguir fazer um skill assessment, que é a validação da sua profissão junto com o órgão validador ali, e dali nós vamos tocando da melhor maneira possível para você entender como que funciona a questão, né, de um plano migratório dentro da Austrália, destacando pontos, colocando algumas metas ali, objetivos para você estar alcançando para conseguir esse caminho migratório. Muito bom. Eu acho que o principal aí é você ser verdadeiro, né, e não omitir nenhuma informação para o agente de imigração. Até porque o agente de imigração, ele não é o cara que vai te dar o visto. Então você não precisa ter medo de falar as coisas para ele. Na verdade, você tem que se abrir para ele e falar realmente qual é a sua formação, qual é o seu real tempo de experiência que você consegue comprovar e quais são as suas intenções. Quero ir para a Austrália trabalhar nessa área, eu consigo? Não consigo? Ele vai te dizer, mas você tem que expor isso para ele, para que ele saiba qual é o seu objetivo, para ele montar uma estratégia dentro das possibilidades daquilo que você também quer. Porque se você só jogar as coisas para o agente de imigração e esperar que ele só vá dizer aquilo que você quer ouvir, você vai sair frustrado, o agente de imigração vai sair frustrado e nada vai ser resolvido, né, Rafa? Com certeza, eu uso muito da minha experiência. Eu residi por mais de 13 anos na Austrália. Assim como você, eu fui um estudante também. Eu busquei por informações. Eu tive informações que às vezes não foram tão válidas, ou eu tive verdades que eu não gostaria de ter escutado, mas dali eu me preparei, dali eu conheci o caminho, então eu fui buscando sempre por informações e atualizações concretas. Então quando você conversa, né, com uma pessoa especializada, você vai ter que entender que não sou eu que faço essa seleção, não sou eu que te dou esse visto. Existem ali os programas migratórios pelos quais, né, a Austrália seleciona pessoas para residir no país, tanto temporariamente como permanentemente. Você tem que entender como que são essas condições. Então, de primeiro passo, né, a gente sempre fala nessa questão de uma profissão, de você fazer uma validação, lista migratória, aonde que essa posição se encontra, órgão validador, quais são os critérios desse órgão validador, os passos do skill assessment, nessa avaliação da sua qualificação educacional e também do seu tempo de experiência profissional naquela posição, os tipos de vistos que estarão elegíveis para aquela posição. É claro, né, nem sempre você vai ter ali um caminho já feito para a validação daquela posição. Você vai precisar de um inglês, por exemplo, você vai precisar um pouco mais de formação, ou você pode até mesmo fazer essa questão de buscar por algo novo, começar uma carreira nova dentro da Austrália. A gente pode discutir tudo isso durante uma consultoria. Então é usar da minha experiência, tanto como residente, né, como pessoa, para explicar o cenário de Austrália, o que a Austrália é hoje. E como eu comentei, Lucas, a gente não vê a Austrália desse modo favorável, né, para imigrantes há muito tempo. É troca de primeiro-ministro, são os estados ali colocando os critérios mais relaxados nesse sentido para atrair as pessoas, é uma disputa entre estados, são as empresas procurando por mão de obra. Então, assim, tem muita coisa boa acontecendo, só basta você buscar por essas informações e ali, né, junto com um profissional, trilhar um caminho migratório para você começar o seu pontapé inicial na Austrália. E lembrando, o time da Seven Brasil também, né, tem um time da Seven na Austrália. Lá eles podem conseguir te ajudar e te auxiliar durante todo esse percurso que você vai estar caminhando aí para conseguir a sua residência temporária, permanente, depois da sua cidadania. Exatamente, cara. Esse ponto que o Rafa falou é muito legal, porque durante o Covid a gente gravou com a Ju da Seven e a gente perguntou para ela qual eram as projeções, né, o que ela achava que ia acontecer com a imigração da Austrália, e ela foi muito enfática em dizer que pela experiência dela, as coisas iam melhorar, ia ser melhor ainda depois do Covid, como eram antes do Covid, os termos de imigração, as regras e tudo mais, e ela estava certa, né? Ela fez uma projeção aí e que foi muito acertada, né? Principalmente com a troca do primeiro-ministro agora recentemente, que ele é mais favorável aos imigrantes, ele briga mais pelas minorias e ele tem aí essa abertura e está fazendo de tudo para, inclusive, zerar o backlog, né? Zerar aí o que está de visto para ser aprovado, para começar do zero e seguir em frente com a intenção de realmente acertar a casa e fazer os imigrantes chegarem aqui de fato e conseguirem, né, atingir os seus objetivos, né? Ele foi muito enfático quando ele falou, quando ele fez algumas aparições na televisão, em dizer que ele quer arrumar a casa e que está trabalhando para isso. E isso é muito favorável para a gente. E o Rafa, ele está lá no Brasil, se você não sabe,
ele é a porta de entrada aí para você ter um norte para onde você vai, do que você vai fazer aqui na Austrália para conseguir a imigração. Depois, quando você já estiver aqui na Austrália, a Seven Migration tem toda uma estrutura que vai te dar aí um suporte aqui para você seguir com o seu processo e o seu objetivo. Né, Rafa? Falei besteira? Correto, não, falou certo. Existe uma pesquisa que nos próximos 5 anos a expectativa é que a Austrália atraia mais de 2 milhões de pessoas de fora, isso é quase 10% da população australiana. Então tem muita coisa acontecendo no sentido que eles estão esperando mesmo por pessoas, né, migrarem para a Austrália. É um país de qualidade de vida sensacional, oportunidades aí tanto profissionais quanto educacionais. Então nesse quesito, né, a Seven Brasil está ali de prontidão para poder ajudar você com essas dúvidas gerais que você tem entre carreira, moradia, estados, o que é a Austrália, como fazer para fazer essa validação de profissão, como buscar por um visto X ou Y. Então nós estamos aqui, pode contar com o nosso time. E novamente eu uso da minha experiência pessoal e profissional para ajudar você da melhor maneira possível a entender com uma linguagem simples, uma linguagem não tão técnica nesse sentido, uma linguagem mais favorável para você saber como que funciona, né, essa questão de processos, de critérios, tempo e como que você vai estar esperando ali por uma validação profissional ou um caminho migratório da melhor maneira possível. Show de bola, galera. Então, basicamente é isso. Informação é a base, a gente sempre fala isso aqui no canal, né? E informação não falta, tá? O próprio site da imigração australiana tem versão em português e você consegue ler tudo lá, todas as regras, tudo sobre os vistos, os critérios que eles exigem para cada visto, e tem também uma playlist inteirinha falando da gente aqui com a Seven, falando e explicando sobre vários vistos, sobre vários processos que eu mesmo passei. Então é bom você dar uma olhada nisso tudo que a Seven mesmo disponibiliza no canal deles, no Instagram deles, e dá uma olhada, se informa sobre esses processos, sobre esses vistos, para você já ter uma noção, para que quando você chegar lá na consulta com o Rafa, você já ter uma ideia de numeração de visto, de nomenclatura, de profissões, enfim. Tem tudo aí disponível, é só você fazer a sua parte, o Rafa vai fazer a parte dele e o Rafa tá lá para te ajudar, tá? Porque eu já vi muita gente reclamando, sai da agência de imigração falando: que aquele cara lá não quis me ajudar, aquela moça lá não quis me ajudar. Não é, cara, é que simplesmente, não, como ele disse, não é ele que decide. Ele não está contra você, ele está lá realmente para te ajudar. Às vezes ele vai falar alguma coisa que você talvez não queira ouvir, que você precisa fazer algum esforço a mais que você não esteja disposto a fazer, mas aí você tem que ver e equilibrar qual é a sua real vontade de migrar aqui para a Austrália. Mas ele não está lá para te chatear, ele está lá para te ajudar, ele é um profissional qualificado que ele mesmo disse aqui que já viveu aqui na Austrália, tem ampla experiência na vida aqui, então ele não é só um profissional que sabe das leis, ele é um cara que vivenciou e sabe como é o dia a dia aqui na Austrália. Então ele é muito qualificado, ele é muito bom para te dar esse norte aí sobre a Austrália. Beleza? Rafa, muito obrigado. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Olha, eu só deixo aqui um ponto, que busquem por informações, profissionais estão aqui para ajudar vocês. Vocês vão ter que sair da zona de conforto, vão ter que buscar, vão ter que procurar, mas é possível. Porque foi possível para a minha pessoa, foi possível para o casal e pode ser possível para você também. Então seja ali a favor de uma mudança que você estará ali acrescentando para a sua vida, pessoalmente e profissionalmente. E conte com a equipe da Seven Migration Brasil para tirar qualquer dúvidas relacionadas a processos migratórios para a Austrália ou dúvidas em gerais. E eu agradeço mais uma vez estar aqui podendo ajudar as pessoas da melhor maneira possível. E também agradeço vocês por sempre continuarem ajudando as pessoas também da melhor maneira possível. Deixo o meu abraço aqui, muito obrigado e eu espero ver você ali numa consultoria junto comigo, tirando as suas dúvidas e trilhando o seu caminho migratório para a Austrália. Show, Rafa. Muito obrigado, cara. Mais uma vez, obrigado aí e a gente se vê no próximo vídeo. E você que ficou aqui até agora, muito obrigado também. O Rafa tá esperando a sua consulta. Tem link aqui embaixo na descrição do vídeo. Beleza? Muito obrigado e até o próximo. Tchau.